Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que já foi pedido por alguns inscritos aqui do canal, que é o assunto upgrade. Quais são os upgrades que valem mais a pena fazer na bike? Quais são aqueles upgrades que valem a pena de alguma maneira, trazem algum retorno estético e tal, mas que pelo custo não valem tanto a pena assim. Pois é, sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se está gostando do tema, já deixa aí o seu like no vídeo, que ele é bastante importante para o canal, beleza? Então vamos lá, eu vou gravar dois vídeos, eu vou falar um sobre o item que eu considero o mais importante dos upgrades. E depois eu vou gravar outro vídeo falando dos itens que eu considero menos importantes, que são mais do que os mais importantes. O mais importante, sem dúvida, são as rodas. Então você ter um bom conjunto, um bom par de rodas faz toda a diferença na sua experiência em cima de um speed e no seu desempenho. Vamos lá, então vamos entender aqui essa questão das rodas. A gente tem um conjunto de componentes na bike. Parte desses componentes são fixos, partes são móveis. As rodas são componentes móveis por excelência, é o giro delas que dá movimento à bike. Então, para a gente colocar a bike em movimento, a gente precisa fazer girar a roda através do sistema de transmissão que leva a energia dos nossos pés ali, dos pedais até a roda traseira. Para a gente dar movimento a algo mais pesado, a gente tem que fazer mais força. E para se for mais leve, menos força. Então a gente vai gastar menos energia, logo o nosso resultado final para um mesmo esforço vai ser melhor se a gente tiver um equipamento que exige menos energia para completar o movimento. E nesse aspecto, as rodas têm uma participação especial. Vamos pensar o seguinte, imagina que você está segurando um barbante, na ponta desse barbante você amarra um peso. Então você tem um peso amarrado nesse barbante. Quando você gira esse barbante com aquele peso, se for um peso maior, você vai sentir que você vai ter que fazer mais esforço para fazer esse giro. E é isso que acontece na prática na bike. E essa questão da rotação é bastante interessante quando a gente pensa na questão da distribuição do peso numa roda. Quando a gente pensa em upgrade de roda, a gente logo pensa em pegar rodas mais leves. Então a gente vai no anúncio, olha lá, tem uma roda aqui em promoção. Ah, legal, quanto pesa essa roda aqui? Ah, o par pesa 1.500 gramas. Pô, legal. Então 1.500 gramas, a minha roda atual pesa 2 quilos, ali 2.000 gramas. Então, pô, já vou ter uma redução de 500 gramas. Aí você vê uma outra roda, que seria aquela roda recomendável, e você olha, pô, essa roda aqui que é recomendada, que é considerada uma das melhores rodas, tem 1.600 gramas. Você fala, pô, mas eu tenho então essa aqui, que está na promoção, ela ainda é mais leve, então ela é melhor. Então, cuidado, nem sempre. Tá? Como eu falei, lembra do exemplo do peso amarrado na ponta do barbante. Quando esse peso está na ponta do barbante, você gira e ele tem um determinado peso, certo? Se você pegar esse barbante e amarrar o peso no meio do barbante, girar, sem cortar o barbante, deixar o barbante da mesmo comprimento, ou seja, você não vai alterar o tamanho da sua roda, você vai perceber que você vai fazer menos esforço, é como se ele ficasse mais leve, porque ele está mais no centro da roda. Se você desamarrar esse peso, tirar ele do meio do barbante e colocar ele bem próximo da sua mão, ele vai ficar ainda mais leve. E esse raciocínio se aplica à roda. Ou seja, quanto mais perto do eixo, do ponto de rotação, então do eixo, estiver o peso, mais leve vai ser a rolagem dessa roda. Ela vai pesar a mesma coisa. Se você colocar ela na balança, essa roda na balança, essa ou a outra que tem o peso maior na extremidade, o peso é o mesmo na balança, em números absolutos. Mas a rolagem dela vai ser mais leve. Lembrando do exemplo do barbante, certo? Então, você tem, por isso que não basta examinar o peso. Então é interessante, se você está pensando em comprar rodas, olhe um review, procure na internet alguma avaliação, a melhor roda para determinada atividade, a sua especialidade, o que você pretende fazer com ela. Então, melhor roda para escalada, melhor roda para velocidade, e aí isso vai mudar. Então, por exemplo, a gente tem essa questão do peso. Então, rodas que têm o peso mais no centro vão ter um desempenho melhor. Segundo ponto, voltando, eu falei de ter boas rodas. Aí, por exemplo, rodas em fibra de carbono
vão ter vantagens sobre rodas em alumínio. Quais são essas vantagens? São duas. Primeiro, o conforto. Rodas em fibra de carbono absorvem melhor o impacto e as vibrações que rodas em alumínio. Lembrando que speed não tem amortecimento, então a gente depende muito dos materiais dissiparem as vibrações para que a gente tenha um conforto melhor. Então, o primeiro ponto que recebe as vibrações do solo são os pneus, depois os pneus são as rodas. Então, se você tiver rodas com aro em fibra de carbono, você vai ter maior conforto que rodas em alumínio, isso eu te garanto. Tá? E aí tem o segundo aspecto, a segunda vantagem das rodas do aro em fibra de carbono, que é a possibilidade de você usar perfil mais alto. Quando eu falo em perfil, é a altura da roda ali, a altura do aro. Tá? Rodas em alumínio, como o alumínio é mais pesado, não proporcionam perfis mais altos. Foi depois do início da fabricação das rodas fibra de carbono que se passou a fazer rodas com perfil mais alto. Então, se você precisa de maior velocidade, o ideal é que você compre rodas com perfil mais alto. Então, rodas com perfil 50, 60, enfim, conforme o seu estilo, e aí é bom você pesquisar antes e analisar bastante isso de decidir. Tá? Para quem gosta mais de escalada, rodas com perfil mais baixo vão proporcionar um peso menor nas extremidades, um peso geral menor, e quanto menos peso para carregar para cima, melhor, então vale mais a pena. Tá? Então, as rodas eu considero que são realmente o melhor upgrade que você pode fazer na bike. Então pense o seguinte também, se você ainda tem bike, por exemplo, com freio no aro, e não pretende trocar, vai continuar tendo bike com freio no aro, você encontra ótimos preços aí de rodas de fibra de carbono. Mas cuidado, rodas de fibra de carbono têm alguns problemas na questão da frenagem, elas aquecem, na chuva perdem o freio, se a pista de frenagem da roda do aro de carbono não for em alumínio, existem vários problemas. Você tem que trocar as sapatas por sapatas para freio em aro de fibra de carbono, então você tem que ter aí alguns cuidados, tá? Aí, se eu for aprofundar nessa questão, o vídeo vai acabar ficando longo demais, mas fique apenas atento a essa questão. Se for freio a disco, aí você não tem que ter essa preocupação, beleza? Então é isso, pessoal, esse é o upgrade sem dúvida mais importante. Se mereceu aí o joinha, mereceu o like, deixa aí o like no vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações. Esse like que você deixa, essa inscrição, são bastante importantes. O YouTube vai entender que esse canal tem vídeos interessantes e vai passar a recomendar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, estão recebendo informações, estão atrás de informações boas. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir a mais um vídeo e até o próximo. Um abraço.